que eu sou o professor Nicolas Furlan, né? Estou há já um bom tempo como professor da Unisc, aí, já desde 2011, né? Então já faz um bom tempinho, mas nessa carreira, né, de ensino como professor, eu já estou há mais tempo ainda. Em torno de 2003, 2004 foi quando eu comecei, 2003 com uma oportunidade ali que eu busquei, né, numa empresa que estava abrindo na cidade para dar um curso, montei o curso, né, empreendi nesse sentido aí e consegui a oportunidade de ministrar esse curso e, lógico, também acabei tendo que vender o curso e conseguir os alunos e foi bem bacana. É um curso na área de gestão, então eu sou formado em administração, né? Tenho a pós também na área de administração, que é na área de marketing, né? MBA em marketing, com foco em vendas. E logo depois que eu me formei, que eu fui em administração, que eu busquei essa oportunidade ali de realmente tentar, né, quem sabe, fazer alguma caminhada aí nessa área do ensino, porque eu gostei muito, né? Tive muito essa situação dentro da faculdade que me fez olhar assim nesse sentido, né? Nesse, quem sabe, dom ou não, né? O que cada um se considera ou gosta de fazer, né? Às vezes não é tão considerado para as outras pessoas uma coisa que tu goste, e isso faz parte da vida, né? Mas, enfim, eu acho que também me aperfeiçoei com o tempo, né? Também busquei melhorar. Eu tenho vídeos antigos ou situações antigas, fotos antigas de eventos que eu desenvolvia também no tempo do colégio lá, que eu comecei a dar aula, né? Que era um colégio, então, de ensino médio também, e que era um curso, né, técnico, tu vê, a gente está falando hoje, agora, com um tema aqui, projeto de vida, voltado para o novo ensino médio, que tem todo um viés de ser colocado mais essa situação de, né, preparar a vida profissional do estudante. No entanto, né, e não é só o profissional, né, a gente vai ter que entender isso bem hoje, tá? Mas o fato é que a determinação política, inclusive, né, é essa, né, da gente fazer uma preparação mais para as decisões profissionais e essa preparação da vida em geral, da pessoa compreender as variadas situações da sua, né, ter a sua integridade, equilíbrio, né, como um cidadão mesmo, né, conhecendo, entendendo o que significa os desafios da vida, né, como digo, não é só algo profissional. E aí entra uma situação que lá no passado eu também fui educado na minha escola né, que passei a minha vida ali de ensino básico, né, fundamental, e lá também tive essa oportunidade de fazer um técnico concomitante. Então, eu era professor do curso técnico concomitante do ensino médio, né, e passei por 7 anos nessa escola, e muitas experiências, muitas visões, e dentro do perfil de cada um. Meu perfil sempre foi muito analista, assim, da vida em geral, né, não só refletindo sobre a minha, mas analisando as outras, né, analisando como as coisas funcionam. Então, em função disso, com todo esse histórico, né, com toda uma situação também que há muitos anos atrás também eu já pesquisava, logo depois que eu me formei, pesquisei muito sobre planejamento pessoal, tá? Fiz um extremo estudo, tem alguns livros ainda na mão por aqui assim, né? E até tem outros que eu até não localizei mais, tá? Mas assim, naquela época, muito foi voltado a algo assim, por exemplo, planejamento, né, gestão e carreira e tal, né, carreira profissional, aí tinha assim, sua carreira, planejamento e gestão, tá? E tinha sobre planejamento pessoal, até no aspecto bem pessoal mesmo, tinha um livrinho pequeno, assim, bem bacana. E depois, tá, gente, essa minha formação, como eu disse, né, administrador, pós-graduado em marketing, com um foco na área de vendas, tendo esse perfil, assim, também como vendedor e tal, mas, na real, eu acabei fazendo mestrado na área da educação. E foi uma coisa mesmo que me deu esse desejo, mas também foi de oportunidade, o que mais achei que estava na mão de fazer também era isso. Então foi uma coisa que conciliou, vamos dizer assim, a oportunidade com uma certa vontade de fazer também o mestrado, não só na área da gestão, e foi muito bom, tá? Me abriu a cabeça, me trouxe realmente uma visão muito mais ampla de mundo, da vida, das situações, e aí, a partir dali, né, a gente se especializa um pouco mais, a gente entende um pouco mais processos da educação, né, a questão da aprendizagem, como é que cada um, né, tem que se colocar nisso, seja professor, seja aluno e sejam famílias. Então, gente, baseando-se nisso, tá? O meu mestrado foi nessa área, a área de pesquisa, inclusive, do meu mestrado foi muito relacionada, tá, ao aspecto que significa
a gente compreender o trabalho, né, e aí, no caso, né, a educação para o trabalho, como é que isso funciona, e aí eu tenho também alguns livros, são vários, se for pensar, né, mas assim, por exemplo, aqui, tá, da Annelise Mosato, né, Para Além do Ensino Técnico, tá, então eu estudei isso daqui no tempo do mestrado, Trabalho, Comunicação e Competência, então foi uma linha de pesquisa, tá, bem na lógica das competências que se falava naquela época, tá, Pedagogia Empresarial também, estudei sobre essa questão, né, então, muito importante a gente entender isso. Bom, tem alguns livros clássicos, às vezes na área de RH, na área de administração, né, uma pessoa se preparar, evoluir na carreira, por exemplo, O Olho de Tigre, eu acho um livro muito bom, tá, mas voltando mais para essa área, né, até tem mais os livros ali atrás, tá, eu tinha dado uma separada, mas voltando mais para esse lado da educação em si, né, ali eu sinto que hoje essa temática sendo difundida cada vez mais, sendo mais dinamizada, sendo mais, assim, meio que colocada, ó, tem que fazer, né, um componente curricular do novo ensino médio. Então, isso está muito na cara que eu estou vendo essas práticas, tá? Eu tenho feito essa minha pesquisa, tá informal essa pesquisa, não é uma pesquisa no aspecto mais científico e acadêmico, tá? Mas eu tenho feito a minha pesquisa informal. Tem material aqui no Aprenda na Real que fala também numa entrevista que eu fiz com duas estudantes, né? Essa aqui foi mais oficial, assim, né? E visível e pública, mas outras que eu falo com vários estudantes, com várias escolas. Gente, eu estou vendo muito desafio aí, muita dificuldade. Todo mundo está vendo desafio e dificuldade. Então a questão é: como é que tem que ser isso? Como é que tem que ser o projeto de vida na real? Como é que eu tenho que trabalhar isso com os estudantes? Como é que nós, família, temos que trabalhar com nossos filhos? E como é que os estudantes têm que absorver isso? Como é que eles podem ser auxiliados? E como é que a gente pode criar, de repente, até uma ferramenta que facilite? E isso foi criado por nós aqui, pelo Instituto, tá? Então a gente vai entregar para vocês hoje também isso, que é o Canvas do projeto de vida, né? Um esquema aí bem interessante, já vou previamente mostrar aqui, ó, preenchido aqui até com post-its aqui, tá? É um modelo muito interessante, né? Não tem uma referência que signifique assim, olha, baseado em tal estudo de tal autor, não. Realmente eu peguei várias frentes, tá? Até youtubers, vamos dizer, as ideias de cada um e construir isso. Tá? Então, uma coisa extremamente singular aqui do Aprenda na Real, da minha pessoa, inclusive, né, que consegui, né, desenvolver aquilo dali. É uma versão que ainda não dá para se dizer, né, final, quem sabe, mas muito provavelmente, porque eu já fiz alguns testes, né, já dei aqui alguma refletida mais a fundo também, não é uma construção só de agora, tá? Então, em cima disso, a gente tem condições de desenvolver, né, o nosso projeto de vida com base nesse Canvas também de maneira mais inspiradora, reflexiva, certo? Seguindo aqui, bom, só para falar um pouco do Aprenda na Real, a gente tem, né, algumas coisas que ainda estão se construindo, tá? Nosso projeto já iniciou, deu os primeiros passos, fez os primeiros eventos, né? E os cursos ainda não temos disponíveis, mas estamos trabalhando no background aí bastante para oportunizar isso. Não vai ser curso só meus, tá? Vai ter outros colegas, parceiros, professores e também pessoas não professoras, né? Ou seja, são os criadores de conteúdo, são pessoas que a gente pode incentivar. E é esse o grande apelo do Aprenda na Real. Para aprender na real as coisas, eu não necessito de uma pessoa lá com título, com gabarito. Ou seja, eu preciso de ver vivências, ver experiências, ver práticas e aprender com isso, tá? Então é em cima disso que a gente mais quer trabalhar, tá? E aí a gente tem aí uma série de um rol aí de atividades, né? A gente tem falado também com as escolas mais somente agora, nesse mês, tá? Para a gente começar a fazer algumas parcerias, para começar a desenvolver algumas atividades, inclusive eu me coloco muito à disposição, porque eu tenho muita experiência, eu tenho certeza que eu posso contribuir, tá? Tenho muita vivência também de dizer assim, olha, a minha opinião é que isso aqui acho que não funciona e dou os argumentos, tá? Eu posso dar muito argumento, tenho, né, uma caminhada aí como professor já de muitos anos também, lá desde 2003, como eu falei, então, bom, estamos em 2022, então nós estamos falando quase 20 anos, né, como professor. Claro que tem gente com muita experiência por aí, a gente tem que ouvir muitas pessoas, a gente não é uma pessoa só, tá?
que vai ser suficiente para a gente construir uma capacidade teórica, uma capacidade de segurança para fazer muita coisa na nossa vida, não só projeto de vida, por exemplo, não, mas as coisas que a gente quer desenvolver. No entanto, gente, a diferença que está é exatamente no perfil de cada um. Tem pessoas que passam 20 anos vivenciando, tendo objetivos, tendo interesses, tendo estudos. De que linha, de que área, como, fazem o quê? Né? Como enxergam a vida? Qual é o mindset dessas pessoas? Então, sendo diferentes, é natural que, às vezes, uma pessoa que estudou 2, 3, 4 anos que seja, às vezes tem mais vivência, mais capacidade, mais compreensões do que uma pessoa que viveu 20 anos ou 30 anos em cima de algum assunto, tá? Então, depende muito. Então, é importante ter várias referências, né? Agora, exatamente é isso que eu me autoavaliei. Tipo, poxa, eu acho que eu posso entregar mais para a sociedade, acho que eu posso entregar mais para uma turma ali limitada, né? A 60 alunos tivesse a sala lotada, normalmente tem 30, 20 ou menos até atualmente aí com esses momentos de crise, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem condições, sim, de, através da internet, através das mídias, através de montar realmente o instituto, montar um ambiente de educação, de aprendizagem real, tá? Para que a gente possa contribuir mais com a sociedade. Então, essa é a minha missão, tá? E convido também a todos que queiram fazer parte desse instituto, fazendo o seu papel também, contribuindo com a sociedade, colocando, né, o seu conhecimento, que não interessa o nível, o tamanho, a capacidade que for, né, e que o papel com título nenhum prova. O que prova é o que a gente pode realmente influenciar, fazer de ação. E é por isso que eu estou aqui desenvolvendo esse trabalho, tá? É acreditando que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso ajudar, certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar um slide. Aí. Aqui. Bem como está aqui, né, o slide, né? Ó, vamos lá, já passou o 7 de setembro, né? E, nesse caso, vamos em frente mesmo, porque existem algumas reflexões clássicas aqui, que eu uso muito em minhas aulas, né? Como está o mundo hoje? Como é que o mundo está hoje? Será que a gente consegue entender, classificar isso? Porque é fácil também generalizar como está o mundo, talvez criando frases por aí, livremente, com criatividade, tu faz essa, né, interpretação para dizer como tu acha que está. No entanto, gente, isso também é muito assim, não é realista, né? Ou seja, o mundo está sempre uma situação muito dialética, que a gente usa na área da educação, é um termo dialético que significa contradições, é uma situação muito variada. Então, crises mesmo que acontecem, muita gente perde tudo, passa para trabalho, perde entes queridos, que nem aconteceu em função da pandemia. Pois é, mas tem gente que está muito bem na vida, tanto pela saúde quanto pelos ganhos financeiros, daqui a pouco, mesmo uma crise. O que a gente fala que a crise é maior ou é grande, ela é importante ser avaliada, considerada, porque acaba atingindo uma grande maioria das pessoas. Mas normalmente a crise tem, né, o lado das pessoas que estão ganhando com isso, sempre, tá? E não tem exceção. Então a gente tem que entender o mundo mesmo que está à nossa volta e a gente tem que entender que transformações ocorrem da sociedade. Com o passar do tempo, as coisas mudam, evoluem os costumes. Por exemplo, eu tenho, né, o filho maior ali, dos 21, 22 já anos praticamente, ele está, né, bombando nas suas vontades, emoções de fazer realmente acontecer, de conseguir se tornar um cidadão produtivo. E o que acontece lá com uma criança, por exemplo, que eu tenho meu outro filho lá com 6, fazendo 7 anos, né? O que tem tem uma outra visão por causa da faixa etária, natural, né? Da sua vivência, maturidade. Ele está lá querendo brincar o tempo todo. E essa vontade de brincadeiras, vamos dizer assim, aquela criatividade de criança, aquilo ali que com o tempo a gente vai perdendo. Só que como foi a gente, eu, tu, você aí, né? Como é que a gente foi criado? Foi ensinado na escola, foi ensinado na família, é diferente do ensino, por exemplo, que já passou lá, né? Que nem o Kevin ali, ou passou lá, agora o Vitor, meu outro filho, né? É diferente. Inclusive, né, o Vitor, que viveu já desde a nascença nesse mundo digital extremo, assim, ó, ele tá toda hora com o celular na mão daqui um pouco para ver alguma coisa, e ele, agora que tá aprendendo ali, tá na primeira série, né? E aí o que acontece? Ele tem condições já de escrever alguma coisa que ele quer buscar, um vídeo no YouTube, por exemplo? Não, ele pega e faz o recurso do celular, e ninguém ensinou isso para ele, né? Ele pega lá, clica lá e fala o que ele quer lá, por exemplo, vídeo do Mickey, não sei o quê.
e ele fala e pega ali, e assiste, e vai e se vira. Então, assim, é um outro perfil. Não tem como a gente negar. Não tem como. A gente pode, às vezes, até ser um pouco resistente, acreditar que não é bem assim, que tem os conhecimentos clássicos, a base né, da área do conhecimento, assim, que são as descobertas, as coisas, não vão se mudar assim de uma hora para outra, de uma forma tão impactante, ou que vai ser diferente. Não, tem coisas que são clássicas. Os conhecimentos, ainda mais de relacionamento, da vida das pessoas, é coisa que está lá nos antigos, no mundo da filosofia. Não é uma coisa assim que a gente tem que, agora ver como é que é. O que a gente tem que ver como é que é, talvez se tu abre um aplicativo, se tu abre um software, tu vai fazer um trabalho no computador, e que aí precisa uma instrução de quem programou aquilo. Como é que é? Eu clico aonde? Eu faço o quê? Como é que eu posso arrastar para cá? Posso arrastar para lá? E é isso que talvez, né, as pessoas possam não ter conhecimento hoje. Agora, um conhecimento técnico específico para alguma coisa mais atual. Mas, em geral, conhecimento de relacionamento, de como pensar a vida, de como fazer os teus objetivos, de como lutar para criar condições, de tu ter disciplina, que é um dos itens aí do nosso Canvas do Projeto de Vida, principais, vocês vão ver agora quando eu mostrar o Canvas, tá? É isso, tu tem que estruturar como é que tu vai viver com disciplina na tua vida. E essa disciplina do que tu fizer com afinco, com dedicação, sem falhas, é isso que vai te fazer conquistar o que tu busca, o que tu quer. Porque se tu não fizer da forma como é necessário fazer para que tu alcance os teus objetivos, é natural que tu não vai conseguir. É natural. Isso diz assim, mas é importante para minha vida isso. Então, isso é teu projeto de vida. Se é importante para ti tal coisa, isso é teu projeto de vida. Meu projeto de vida é ficar em casa, descansando, sem fazer mais nada. Ok, mas será que está correto? Será que está bom? Tu vai dizer assim, assim me sinto feliz. Não, beleza, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Agora a gente pode orientar. A gente pode dizer, olha, se tu ficar aqui, né, inativo, esse é o mundo do mindset, né? Vamos dizer, o mindset mais inativo, o mindset não produtivo, o mindset que não significa produtividade, crescimento, melhoria, avanço, querer ajudar as pessoas. É um mindset diferente. A gente, por mais que a gente queira respeitar, a gente pode identificar que isso não é tão interessante, poxa. Né? A gente tem que fazer isso ser mais dinâmico. Tá? E eu tenho algumas referências que eu ainda vou deixar para a gente refletir mais sobre isso. Tá? Passando aqui também. Bom, reflexões aqui podem ser várias, tá? Uma que eu gosto muito de sempre demonstrar também é essa. O que a gente está fazendo com as pessoas mais necessitadas, mais pobres? E que visão de mundo essas pessoas têm? Essa visão de mundo, certamente, é diferente da visão de mundo de quem tem as coisas, né? Vamos dizer assim, as coisas materiais que nos dê sustentação de uma vida mais tranquila, melhor, né, sem faltar nem alimento, né? Imagina a pessoa que falta alimento. Só que o fato todo é o seguinte, será que ela fica pensando isso? Será que ela fica se martirizando, ela fica achando que aquilo é um horror, aquela vida dela? Não, ela pode também, dentro da realidade dela possível, social, econômica, ela pode construir um projeto de vida, ela pode desenvolver sonhos. E esses sonhos significam um grande objetivo que pode ser materializado com disciplina. Eu vou mostrar para vocês exatamente essa é a construção do Canvas que eu montei ali, uma ferramenta para auxiliar a construção do projeto de vida, tá? Bom, e aí vem aquelas frases também que todas as aulas eu coloco, desde quando eu comecei no ensino técnico lá em 2004, aí foi no caso na escola pública, tá? Eu usava ainda já essas frases, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção, a sua construção. Isso é uma frase clássica do Paulo Freire, e eu acredito que é bem isso, tá? A gente não tem como transferir conhecimento, a gente pode transferir o quê? A nossa capacidade de ter entendido algo, e aí manifestando isso, passa a entrar como uma informação para ti, né? Uma informação que pode ser processada e você então fazer essa construção. Fazer essa construção de compreensão das coisas. Compreender, fazer conexões com outras informações que estão por aí, de outras pessoas falando outras coisas. E aí tu tem condições de fazer isso. Então a gente tem que incentivar essa produção do conhecimento e não a gente, né, acreditar que está passando num conhecimento ali, tá? E avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Essa é uma das frases até não tão conhecidas, que eu sempre também gosto muito de utilizar, porque essa aqui é muito importante. Afinal de contas, a inteligência não é aquela pessoa que simplesmente sabe muito bem matemática lá de cabeça e tudo mais. Não, ela tem que ter capacidade de continuar esse processo
de educação, de ensino. Ela tem que buscar, continuar esse processo de busca, da construção do seu conhecimento, das suas capacidades, né? E a partir daí, se ela está buscando tudo mais, ela, aos poucos, vai entrar numa certa situação meio de pira, assim, que é o seguinte, ó, o que ela pira ali? Tipo, parece que quanto mais e mais eu estudo, parece que mais burro a gente é. Porque, na real, quanto mais tu estuda, mais referências tu vai trazendo para ti. Mais coisas tu vai aprendendo, porque o tal autor, ou tal vivência que tu passou, pessoas que tu conversou, falou e citou outras. E aí tu tem que buscar cada vez mais. Então parece que nunca, né, se acaba e nunca se acaba mesmo, né? Essa complexidade na nossa vida. Então, quando tu suporta essa complexidade toda de busca pelo conhecimento, que tem muita coisa que tu nunca vai saber tudo, né? Em cima dessa também capacidade de suportar isso, aí sim tu se torna inteligente, porque na real tu tem equilíbrio, né? Tu mantém esse equilíbrio, tu continua essa trajetória, tu não desiste disso daí, e a partir dessa não desistência, tu tem o quê? Tu tem uma capacidade muito superior, tá? Do que pessoas que não conseguiram chegar nesse processo todo, né? Que não conseguiram fazer essa caminhada, não conseguiram suportar, né? E aí não conseguiu suportar a incerteza e simplesmente vai desistir, algo assim, tá? Ó, agora vamos encarar aqui algumas referências, tá? Que eu separei e trouxe aqui. O que diz ali, ó? Vamos partir para a nossa independência, já que acabou, né, o 7 de setembro, né, a independência do Brasil aí, do nosso país, e vamos fazer o seguinte, a de saber compreender as coisas na real. O que é isso, gente? Assim, ó, vamos pegar lá o filósofo alemão clássico ali, o Nietzsche, tá? O que ele disse ali? Ó? Por exemplo, ele reconheceu a necessidade de um plano, né? Se tivermos um porquê, um plano superior de vida, uma razão maior de viver, de trabalhar, de amar, de lutar, etc., poderemos lidar com quase todas as coisas. Gente, tem muitas pessoas que não têm clareza do quanto é esse o grande sentido das coisas. A gente sempre está numa luta, né, constante. O mundo da psicologia estuda muito isso daí, é o mundo da filosofia, na real, muitas vezes, que está nessa situação que é tentar entender a compreensão total, por que a gente está aqui, por que a gente vive e tudo mais. Só que tem um detalhe, tá? A gente precisa criar, depende de nós mesmos criarmos aquilo que a gente quer construir, aquilo que a gente quer fazer. Se a gente disser assim que eu não quero construir nada, é lógico que a tua vida não tem sentido. Ah, não quero fazer nada, eu só quero ficar ali de boa. Gente, não faz sentido, não faz sentido. Então, as pessoas têm que virar essa chave de pessoas mais acomodadas, pessoas mais, assim, que não querem produzir nada, não querem nem conversar com as pessoas daqui a pouco. Imagina que sentido tem a vida, tá? Então, assim, daí não passa a não ter sentido. Então, é simplesmente para dar a primeira situação aqui de referência. Depois eu tenho uma outra referência, tá? Que é uma referência da educação infantil. Eu gosto muito dessa referência aí, porque é uma referência muito interessante, e até porque o perfil dessa virou professora, uma médica, né, pesquisadora italiana, tá? A Maria desculpa, Montessori, né? Ela fez o seguinte, tá? O que ela fez? Ó, ela acreditava que nem a educação nem a vida deveriam se limitar às conquistas materiais. E aí os objetivos individuais mais importantes seriam: o que seria um objetivo individual para a gente estar ali, né, concretamente acreditando que tem que ter, que tem que existir? Encontrar um lugar no mundo, ou seja, tem que se encontrar, né? Desenvolver um trabalho gratificante. Então, o mundo do trabalho a gente nunca vai desassociar, tá? Não tem como. A gente tem que estar nessa sociedade, tem que trabalhar alguma coisa, tem que ser produtivo, né? Nutrir paz e densidade interiores. Nutrir paz em densidade interior. Gente, isso é muito profundo, né? E é uma situação que significa, tipo, o total equilíbrio, né? Do teu ser, da tua capacidade intelectual, mental, de como encarar os desafios da vida. E para ter capacidade de amar. Porque a capacidade de amar também é algo que significa, tipo, aquele sentido, aquela coisa mais motivadora, aquela coisa que te faz dar um gás a mais, vamos dizer assim. É o amor, pode ter, né, pelas pessoas, ok, mas tu pode ter pela situação toda que tu signifique aqui no teu cérebro, na tua cabeça como objetivo.
amar aquele teu objetivo, que tu quer alcançar aquilo que tu quer alcançar. E aí, em cima disso, que tu vai criar a tua disciplina, que tu vai criar a tua rotina de ações efetivas e transformadoras, para tu alcançar aquilo que tu quer, para tu realmente fazer aquilo que tu tá brilhando o olho. Isso é o amar, a capacidade de amar, né? Então, a Montessori fala que é o seguinte, foi a pioneira no campo pedagógico ao dar mais ênfase à autoeducação do aluno do que ao papel do professor como fonte de conhecimento. E aí existem os materiais, né, da Montessori, que significa a gente ter lá, né, uma torre ou um cubo, né, rosa, por exemplo, lá que vai empilhando. Então são coisas assim bem de educação infantil, tá? Criança de 3 anos e tudo mais, para ter essas noções melhores de ambientação, de espaço, de raciocínio, tá? E às vezes uma base matemática, inclusive, sem usar números, né? É tu fazer ali o uso dessas coisas. Gente, eu vi isso acontecer, né, com meus 2 filhos quando eles eram pequenos, ou seja, essa transformação do mexer com as coisas do mundo, de fazer os encaixes, e isso já é uma transformação no sentido também da maturidade do cérebro começar a estar preparado para o mundo de hoje. Então começa lá na infância, na real. Né? Só que, lógico, não tem maturidade suficiente para fazer decisões mais concretas na sua vida. Decisões mais concretas na sua vida depende de passar mais anos. Depende da gente chegar à juventude. Claro, porque aí quando chega na juventude, já tem uma maturidade suficiente das consequências das decisões tomadas, inclusive. Né? Porque a criança não consegue refletir tão bem isso, por mais que ela entenda de alguma forma, né, ela não tem essa capacidade de a gente poder dar uma liberdade para ela decidir algumas coisas, porque ela não conhece muita coisa. Então ela vai decidir aquilo de acordo com o que ela conhece. Então ela não consegue evoluir mais do que é possível, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter também muita tranquilidade a trabalhar aos poucos, né, essa educação infantil. Não adianta a gente querer acelerar a coisa. Porque agora todo mundo tem o celular na mão. Beleza, tudo bem, mas ela vai aprender aos poucos outros elementos que são importantes na materialização da formação da maturidade dela, né? É nesse sentido. Gente, quero dar uma pausa aqui. O Vitor aí, que já é formado ou foi só um estudioso na área da pedagogia, Vitor? Eu não me lembro mais. Sim, eu estudei pedagogia, né? Eu sou formado em pedagogia. Joia. E tive bastante experiência nessa área. Claro, tenho 22 anos, né? Não sei o quanto é possível dizer bastante experiência, mas durante 3 anos e meio eu trabalhei com educação infantil diretamente, né? Ó, é um mundo, assim, bem complexo, sabe? A gente tem que ter uma leitura bastante especial para trabalhar com as crianças, porque nós estamos construindo, entre aspas, mentes ali, né? Que Uhum. depois vão moldar tudo que é a nossa sociedade. E aquela questão de deixar as crianças perguntar, deixar as crianças ter a sua curiosidade ativa, elas não se sentirem mal por não saber alguma coisa, né? Uhum. Incentivar elas a descobrir coisas novas e, enfim, tratar com carinho, né? Claro, a gente tem que ter também uma disciplina que é muito importante na nossa vida, mas tratar com carinho, de forma bastante atenciosa, porque é isso que eu acho que a criança precisa, assim, para ter um melhor desenvolvimento depois, né? E aquilo Exato. ali, a educação infantil, muitos pensam, às vezes, como uma preparação para o fundamental, uma preparação para o futuro, mas, na verdade, a educação infantil já é uma vida, né? A vida já está andando ali, então tem que ser valorizada da forma que realmente ela funciona, né? Exato, exato. Legal, Vitor. Então, vou dando sequência aqui. Puxar aqui. Bom, e aí vem essa temática mesmo, né? O que se entende por aí como projeto de vida? A gente tem falado já um pouquinho, né, de toda essa minha parte introdutória, depois essas referências que eu coloquei ali, tá? Mas projeto de vida, o que é na real? O que vocês acham que é? Tá? E o que dizem, né, por aí? O que vocês enxergam o pessoal dizer que é um projeto de vida? Como é que se constrói isso? Ou vocês escutam também? Ou o pessoal realmente, o que se enxerga por aí é tipo, dizem daqui a pouco, isso aí não serve para nada, algo assim, de repente alguém fala. O que vocês enxergam? O que a gente vê por aí, isso veio, acho que, num momento muito bom. Eu acho que os jovens, os alunos em geral, né, eles estavam muito perdidos, assim, eu vou estudar para quê? Eu vou fazer o quê?
exatamente é isso, tem que ter um projeto de vida, para que eu estou estudando, para que eu estou aprendendo, para que eu estou... Então, eu acho que é nesse sentido, né, se veio, acho que no momento certo, acho que veio para melhorar tudo isso aí, e isso é muito importante, é muito verdadeiro, e eu acho que a pessoa tem, os alunos, os professores, a sociedade em geral deve aproveitar muito isso aí, para realmente evoluir, crescer, melhorar. Joia, joia. O que tu acha, Vitor? Pois é, como agora eu tô, assim, eu saí desse mundo da educação nos últimos meses, né, e não trabalhei diretamente com o ensino médio e nem com os anos mais avançados do fundamental, acabei ficando um pouco por fora dessas discussões, assim, do projeto de vida. Por mais que eu via na faculdade, né, e conversando com outros profissionais da área também, mas o que eu percebo é que fica algo, por vezes, vazio, né? Que assim, o que é um projeto de vida? Pessoal, vocês têm que fazer faculdade, porque daí vocês vão se tornar alguém melhor e vão ter emprego. Ou vocês não podem, sei lá, não podem usar drogas, por exemplo. Mas, tipo, o sentido por trás de tudo isso que é falado, de tudo isso que é indicado, esses caminhos, assim, como traçar metas para se chegar em objetivos, né? Entender até onde se pode chegar. Acho que falta um aprofundamento dessas discussões para que realmente isso seja valorizado, né, pelos alunos. Uhum. Perfeito. Eu tenho uma tela mais para frente que eu vou passar ali, né, e vamos aprofundar também essa questão, tá? Ou seja, essa situação que eu vou falar ali. Tá, e o que o professor está fazendo? Será que o professor sabe o que é um projeto de vida? E daqui a um pouco ele está trabalhando isso com os alunos. E outra, ele nem está trabalhando isso com os alunos, mas será que o projeto de vida não tinha que ser algo permanente na escola ao tempo de qualquer disciplina trazer, puxar? Diz o aspecto político agora do novo ensino médio que isso tem que acontecer. Tá? Eu concordo, só que é um baita desafio mesmo, porque as pessoas não entendem nem o seu projeto de vida, nem fizeram o seu projeto de vida, estão deixando a vida se levar, vamos dizer assim, né? E vai. Então, como é que tu vai trabalhar isso no estudante? Então, esse é o grande problema no momento. Eu acho que é um momento de transição, assim, por mais que não é novidade, né? A gente querer trabalhar, assim, a questão profissional, né, dentro do ensino médio, mais foco nisso e tudo mais. Não é nenhuma novidade isso, mas, no entanto, esse projeto de vida, num aspecto mais psicológico, mais filosófico, talvez também, né? Aspecto mais reflexão de vida, reflexão de práticas, de situações do ambiente todo onde a pessoa está inserida, da família dela e tudo mais. Isso é uma coisa que realmente não tinha, assim. Não tinha, e meio que não tinha, até por uma situação que um pouco imaginada como ética, tipo assim, olha, não posso me intrometer, não posso entrar na vida do aluno, e continua sendo uma coisa que não se faz. No entanto, se essa matemática ser trabalhada, isso tem que surgir. Isso vai ter que surgir. A pessoa tem que falar. E aí, como se diz também, com boas práticas, né, desse projeto de vida já em ação aí, não é desse ano, esse ano começou de forma oficial, né, em termos de obrigação, mas isso já vem sendo trabalhado já há alguns anos, desde quando saiu as primeiras leituras sobre isso que ia acontecer lá em 2017, por exemplo, tá? Sobre o projeto de vida, que ia entrar e tudo mais. Então, tipo, já começou algumas escolas a trabalharem isso. Aí tivemos uma pandemia no meio do caminho, né? Ali nas vésperas, então, disso ser oficializado. E realmente, tá? Agora é diferente, porque a gente tem que trazer toda uma reflexão em cima, tem que trazer toda uma situação de como se portar na sociedade, no perfil da pessoa adequado àquilo que ela quer conquistar, que ela quer, né, e assim se tornar, quem sabe também, né? Então, a situação também é muito clássica aí, de muitos autores eu vejo levarem para esse caminho, né? Não adianta a gente pensar de forma que, projeto de vida agora é uma coisa muito individual, porque ele, né, isso é uma coisa também que politicamente está dito, né, que tem que dar oportunidade para o estudante, né, tomar as suas decisões, mas não necessariamente significa o aspecto individual de uma forma negativa para a sociedade, pelo contrário, porque se ele pode tomar as suas decisões, ele consegue ser ainda mais produtivo na sociedade, porque ele tem que tomar decisões coerentes, né, de trazer produtividade para as coisas em geral da sociedade. Até porque, se ele for muito contrário a esse aspecto positivo, né, legal e valorizado pela sociedade, ele vai ser excluído.
ele vai ser, assim, tipo, descartado, né? As pessoas não vão valorizar essa pessoa. Então, tipo, não adianta. Essa é a convivência política da sociedade, inclusive, de relacionamento com as pessoas. É necessário saber se relacionar com as pessoas. É necessário saber expor seus desejos, suas vontades, seus sonhos. Ah, mas não precisa falar. Beleza, tem uma linha, tem alguns ainda que dizem, não, a gente não tem que falar dos nossos objetivos para as pessoas. Eu não digo que está errado e discordo totalmente. No entanto, eu também discordo no sentido assim, se nada, não vai falar nada. Alguma coisa tem que falar, nem que seja uma pista, assim, tu não precisa falar tudo da tua vida, dá para tu deixar no segredo algumas coisas, porque toda pessoa tem os seus segredos, né? Não tem como existir 0 segredos também. Mas o fato todo é, alguma coisa tem que falar, alguma pista tem que falar, porque as pessoas podem te ajudar também. Porque se tu não falar nada e tu não souber se relacionar na sociedade, isso vai criar muitos problemas. E é isso que também, que os professores estiverem assistindo aqui, em algum momento ali, né, ou ver esse vídeo gravado depois aqui, tá? O que acontece? As pessoas precisam, né, vocês têm que, professores, e fazer clarear isso. Isso que tem que ser clareado, tá? A compreensão da vida na real, ou seja, como a pessoa tem que pensar os seus objetivos de forma, no fundo, a ser produtiva na sociedade. Porque se não for produtivo na sociedade, tu vai ser descartado, tu vai ser excluído, tu não vai ser valorizado. E qual é a pessoa que gosta de não ser valorizado? Não faz sentido. Não faz sentido. A gente gosta de ser valorizado, tá? Então é bem isso. Vamos seguir aqui. Em segundo aqui, a LDB, no artigo 2º, tá? O programa Projeto de Vida tem por finalidade propor ações curriculares que possibilitem a geração de conhecimentos relacionados ao mundo do trabalho, à escolha profissional dos jovens do ensino médio, tá? Está direcionado para a área do trabalho. Isso aí está escancarado. Tá? O que ocorre é que a gente não pode pensar o projeto de vida como já se trabalhou outros anos, como várias escolas têm trabalhado, que é só a situação de direcionar para o trabalho, a vida profissional, tem que ser assim, se tu quer ser, né, um jogador de vôlei, por exemplo, a gente vai desvalorizar isso? Não, tem que valorizar, a pessoa quer ser um jogador de vôlei. Então aí que tem o Canva do projeto de vida, que eu vou mostrar logo já, tá quase chegando, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, vou explicar isso. Claro que dá, só que tu vai ter que te dedicar para isso, tu vai ter que criar uma disciplina para que chegue um passo a passo, a cada dia que tu vai evoluindo nos estudos, né, no esforço físico daqui a um pouco também, no esforço de relacionamento social, em vários aspectos que significa uma realmente construção da tua vida, para que te leve naquilo que tu alcance, né? Porque é que a gente diz assim, a gente tem que ter sonhos, tá? As pessoas têm que ter sonhos, mas os sonhos, se existem, é para ser concretizados, né? É simplesmente isso, tá? Isso eu falei, né, agora recentemente essa semana, e é uma frase da minha social media, a Jéssica, tá? Ela que falou isso, tá? Ela é exatamente a autora dessa frase, tá? Então, exatamente, se tu tem sonhos, eles são para ser concretizados. Não faz sentido simplesmente ter sonho para dizer que tem o sonho e não vai fazer nada. Por isso que é muito individualizado também na responsabilidade. Tem que depender da pessoa. E as pessoas muitas vezes precisam de ajuda para superar muitas barreiras e desafios, muito psicológicos também, que estão atrapalhando ela. Muito mais que às vezes o aspecto financeiro, muito mais do que o aspecto de relacionamento ali com outras situações, pessoas, famílias, amigos, que atrapalham, claro que pode ter muito atrapalho no meio, mas não interessa, tem que partir da pessoa primeiro, ela querer fazer esse avanço, é querer superar esses desafios, e aí, quando ela quer, ela vai ao encontro de pessoas que podem ajudar, tá? Sejam de cursos que tem para fazer por aí, seja de uma conversa com amigos, seja uma conversa com especialistas, então, que tem uma orientação concreta para dar. E aí a gente tem que pegar essa orientação e tomar a disciplina de botar em prática, e não só ficar sonhando que alguém vai fazer por nós, tá? Isso é uma das coisas que também eu vou passar aqui agora, tá? E vou comentar. Outro dado aqui, né, sobre o ensino médio, dados do MEC, 26% dos alunos abandonam o ensino médio no primeiro ano. É o último dado mais atualizado que a gente tem sobre esse assunto. Não está muito atualizado mais, infelizmente, nossos dados do MEC, tá? Mas o último dado que saiu é isso. Tá? E por que eles abandonam? Bom, aí tem uma série de pesquisas, uma série de discussão, polêmicas também sobre esse assunto, mas está muito evidente algumas coisas.
Tá muito evidente que o modelo que a gente tinha antes não é o modelo que funciona com essa nova geração. Eu acabei de falar que eu tenho um filho pequeno ali, né, que ainda não chegou no ensino médio, mas vai chegar. Ele é uma outra forma de ver o mundo, é outra forma de entender a rotina dele, é outra forma que ele entende as coisas. Antes ele levava muito tempo para entender certas coisas da sociedade, das coisas que funcionam. Hoje não, parece que ele entende mais rápido. E a gente diz assim, mas como estão autoalfabetizados mais rápido? Não, porque é diferente, o ambiente é outro. O ambiente é outro. A informação está na palma da mão, a informação está fácil de acesso, né? Então, esse ambiente diferente significa que a gente tem que trabalhar com uma educação que também esteja mais atualizada nas suas práticas, nas suas metodologias. É natural isso, né? A gente tem que ter atenção nessas palavrinhas aqui, ó, mindset, que eu já comentei um pouco, né, dessa palavra, autoconhecimento, porque basicamente o projeto de vida tem que servir para um extremo autoconhecimento do estudante. Ou da pessoa em si, não precisa ser estudante, né? A gente pode ser simplesmente uma pessoa que ainda está se sentindo um pouco perdida, um pouco, né, com dificuldades ali, não sabendo onde que vai superar esses desafios, como vai superar. E o projeto de vida dela pode ser melhor construído, pode ser melhor definida as coisas, tomar as decisões para fazer as ações. E o autoconhecimento é necessário. Onde que tu está pecando? O que que tu está errando? O que que está acontecendo? O que as pessoas estão falando para ti e tu está ignorando? Esse é um grande ponto. Esse é um ponto muito forte, tá? E aí a gente tem que se abrir para que ocorra situações, ou que a gente entenda essas situações que estão ali em branco na sequência. Ó. Histórias pessoais reais e construídas, porque tem histórias que são construídas. Construídas socialmente, não real. Né? O que eu vou falar para uma pessoa não é exatamente o que é o real. Tá? Então a gente tem que tentar compreender que tem coisa sempre por trás também do que as pessoas falam. Tá? Desafios que foram vividos, os desafios reais, como é que as pessoas encararam isso? Opiniões sobre os temas, a gente pode trabalhar isso como uma técnica na disciplina de projeto de vida, ou como o projeto de vida sendo trabalhado nas escolas. E opiniões sobre os temas, como é que é a tua opinião? Desculpe. A pessoa dá opinião, ela tem que fazer uma construção, tem que fazer uma reflexão aqui que signifique dar a opinião dela, tá? Outra situação, relação com a família. Como é que é a relação com a família? Como é que essa pessoa se relaciona e valoriza os entes da sua família? Gente, tem muitas famílias hoje de uma maneira assim que tá muito complicado. Tá muito complicado. Inclusive, é muito curioso e se torna polêmico. A gente conversava, agora eu e minha esposa, né, com outros pais e mães ali do nosso pequeno ali na escola, que, por exemplo, tem escolas, tá muito na moda, né? Escolas agora que vão pela essa política de que não fazem assim grandes eventos, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães. E é compreensível até esse lado social, no sentido assim, tipo, e a pessoa que não tem o pai, não tem a mãe, ou que tem um pai e uma mãe que é um horror, tipo assim, que não valoriza em nada, não ajuda em nada, só atrapalha a vida daquela pessoa, a pessoa quer distância. Gente, tem muita família com muito problema, tá? Então, assim, não é fácil essa questão. E eu digo o seguinte, tá? Quando a gente trata de relação com a família, a gente tem que fazer também a construção desde criança, da criança entender como ela pode valorizar a família, mesmo que ela não tenha pai e mãe, pode acontecer. Né? Imagina, a criança, né, perdeu o pai e mãe, não está mais ali. Né? Aquele de sangue na ciência. Mas e aí? Quem que fez o papel da mãe? Quem que fez o papel do pai? Isso é importante também. Tá? E como é que as escolas trabalham isso? Daqui um pouco é isso. Tipo, vai trabalhar o Dia dos Pais e Dia das Mães, isso tem que entender que a realidade hoje está muito difundida de famílias muito diferentes, né, da Constituição, inclusive, né, na questão homossexual ali, né, mulheres com mulheres, homens com homens, né, e tendo filhos. Tá? Então, toda essa situação diferente de família precisa não ser, né, discriminada e sim ser valorizada, mas as pessoas têm que valorizar. As crianças têm que valorizar e o jovem também tem que entender essa relação. Né? Quem é que botou o mundo, esse jovem? Quem é que pode ser justamente depois um idoso que vai sobreviver como? Se não tiver lá os filhos, né? Que vai trabalhar ali para poder também ajudar essa sobrevida maior ali também do idoso. Então tem uma série de relações de família, de vivência, que às vezes não cai a ficha. Nunca ninguém falou. As pessoas nem falam nada. Isso tem que falar em projeto de vida. As pessoas têm que entender o aspecto da vida real. Tá? Ó, relação com os amigos. E como é que é a relação com os amigos?
Quem é amigo de verdade, quem não é amigo de verdade, quem está sendo só fazendo uma política de relacionamento ali. Né? Gente, às vezes parece fácil entender isso, mas não é tão fácil entender também. E vale a reflexão, vale o pensamento. E aí, como é que tu vai encontrar mais amigos? Como é que tu vai ter mais amigos? Pensando só em ti? Temos que pensar sobre isso, porque quanto mais... E isso foi uma reflexão que eu já fiz toda a minha vida também, porque quanto mais eu entrego alguma coisa para alguém, e de graça, ou seja, querendo ajudar, certamente mais pessoas terão gratidão por mim. E eu estou falando de mim aqui como exemplo, mas, gente, é assim que funciona para qualquer pessoa. Quanto mais tu entregar, existe livros sobre isso, né? Existe sobre o líder, não sei o que lá. Então, tipo assim, tem vários títulos de livro que levam a essa interpretação. Ou seja, tu tem que te doar, tu tem que entregar coisas, porque daí é uma consequência natural, tu vai receber. Mas se tu não te entregar, não é assim que vai funcionar. Então, tu pode ter mais dificuldade. Então, também tem isso no meu projeto de vida, que levou muitos anos para eu fazer as coisas que eu queria aqui, no meu aspecto de eu pensar, querer construir, do que eu gosto e tudo mais, que é a minha loja de informática que eu tenho online, né, presto serviços aqui de assistência técnica em Santa Cruz do Sul, de forma física aqui, né, entrego e também já prestei serviços agora também aqui na região, em outras cidades, em Porto Alegre, e vendo para todo o Brasil, né, computadores que a gente já despachou para Goiás, agora tem uma negociação também, para o Nordeste, para São Paulo, bastante interior de São Paulo, a gente atende, Curitiba, Paraná, Santa Catarina também tem mais uma negociação saindo ali, também, e aí? A gente faz, isso eu queria fazer, isso eu gostava de fazer, eu tenho uma história sobre isso, uma história pioneira, às vezes até no e-commerce, né? Um dos primeiros ali no viver a experiência de vender pela internet, lá com o mundo do Mercado Livre, que recém-nascia, tá? E aí, beleza, agora eu consegui conquistar aquilo que eu queria, que era construir realmente um negócio meu nesse ramo. Mas é só esse ramo o que eu quero desenvolver e quero viver, minha rotina? Não. Eu também, na minha história, ficou muito claro para mim, sem menor dúvida, né, que eu queria atuar mais sempre, sim, nesse mundo do ensino. Como professor, quem sabe como palestrante, que foi o meu desejo na época. Foi curioso isso. Eu estava querendo atuar nessa área de ensino, de disposição como palestrante, não era nem como professor. Aí, claro, a gente sabe que ser palestrante aí já é uma história mais complexa, talvez, dependendo, né? A gente ter, assim, uma grande plateia. Tem gente que tem medo, né, de falar para mais pessoas. Eu não, eu queria era falar para muitas pessoas. Então, assim, isso é curioso, mas o fato é, isso está na minha trajetória, está na minha história. Então, agora, né, eu há pouco tempo, apesar de, né, ter toda uma caminhada aí nessa área do ensino, eu oficializei agora para ter um Instituto de Educação para eu poder fazer a minha contribuição de forma voluntária, tá? Voluntária, inclusive, somos parceiros de algumas ONGs aí, né, como a Foco Empreendedor, e que vai ter agora, nesse dia 27. Dia 27 desse mês, eu vou ter aqui numa escola até próxima aqui da minha casa, né, que eu vou lá falar com os estudantes toda uma manhã sobre empreendedorismo, tá? De forma voluntária. E é isso que eu quero fazer, porque eu sei que eu posso entregar mais, eu posso ajudar mais pessoas, e é natural que eu possa ter uma troca com isso também, positiva, porque se eu gosto tanto dessa área do ensino, que eu posso contribuir, que eu posso ajudar, que eu tenho boas visões, acredito eu, mas só quem vai dizer isso são meus alunos, e graças a Deus até hoje meus alunos têm dado feedbacks muito bons, muito positivos, né? Então o que acontece? Poxa, eu vou seguir nesse caminho, daqui a pouco eu vou criar também, né, serviços e produtos com isso também, que vai ter seus custos, lógico, porque eu tenho, né, envolver tempo, tem toda uma preparação, e fazer isso bem construído, entregar o certificado tem valor social, talvez não tanto valor assim na vida real, né, mas tem valor social. Então, assim, a gente tem que fazer essa trajetória da gente, tá? Reações nas frustrações. Quais são as reações das frustrações das pessoas? Da sua reação, a reação do seu estudante, como é que a gente vai controlar essa pessoa? Bom, aí existe sim os profissionais da área da psicologia, psiquiatria, enfim, que podem, né, com muito estudo que tem nessa área, fazer bons auxílios, tá? Mas a gente, mesmo sendo professor, a gente é tudo isso, né? A gente é psicólogo, a gente é psiquiatra, a gente também é tudo isso, porque a gente está convivendo com pessoas ali nos seus controles e descontroles,
vivendo com suas pessoas com ansiedades, desafios, dificuldades, sem saber o que está fazendo ali, às vezes, naquele momento, naquele dia, tá? Então, a gente tem que ter esse dom ali, trabalhar mais isso, aprender a lidar com essas situações, tá? E isso sim vai dar o papel ideal, né, para trabalhar o projeto de vida. E problemas comuns hoje aí que a gente tem na sociedade. Eu botei dois, destaquei só dois, tá? Dá para fazer vários aí, mas eu quis destacar só dois, senão nós vamos longe aqui, né? E até para não estender muito. Dois, que eu acho que são aqueles que mais se destacam hoje. Claro que tem outros também que têm um forte destaque, mas eu quis destacar esses dois aí, você vai entender. Você sabe o que deve fazer, mas não faz. É ou não é? Não acontece com todo mundo, quase? Com quase todo mundo acontece isso, tá? Por isso que eu acho que é um destaque importante, tá? Eu chamo isso de pira da fugida. Ou seja, essa tal pira da fugida, todo mundo faz. O que é isso? O que é uma pira, né? Porque você fica desesperado, insiste em dizer que não compreende algo que, na real, compreenderia. Afinal, você sabe, você já sabe, né? Mas apenas foge disso devido à cultura digital e transformacional que ficou fincada no nosso dia a dia, em nossos tempos atuais. O que está acontecendo? É a turma do clique, né? Basta ir lá no Google, né? Google usar alguma coisa, tá? Ou simplesmente a gente acha, assim como tem os youtubers ali, tem o pessoal famoso aí, de repente, né? Que a gente vai... Gente, na rede social só tem coisa linda. Coisa ruim, claro que até tem, a gente às vezes até enxerga, tá? Mas não é o que mais a gente vai enxergar. As pessoas não vão se colocar de forma ruim na rede social, elas vão colocar filtros, né? Imagina botar os filtros lá. E essa geração nova, ela vive na base dos filtros na rede social. E a vida real? A vida real não tem filtro. A vida real, fora do digital. É isso que eu quero dizer. O real fora do digital. Porque o real no digital existe, né? Tu tá lá convivendo com a tecnologia. Mas, na verdade, do lado, tu tá convivendo com filtros. Tá? E aí, né, acostumados todos a um clique de busca, né? Eu encontro soluções. Tá? Tu acha que tu encontra a solução ou tu quer terceirizar para os outros. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Você quer que outro faça. Você acha que quer encontrar uma solução aqui que em um clique, rapidamente, em um dia, tudo se soluciona. Gente, tem artigos que eu escrevo aí no Aprenda na Real que vocês têm que ler, né? O Aprender de Verdade foi um dos bem fortes para dar referência sobre esse problema aqui que a gente tem que compreender. Ou seja, aprender de verdade leva tempo. Leva tempo. A gente tem que ter paciência. Não tem jeito, tá? A fugida nesse caso, porque você viu alternativas, muitas vezes realmente até inconscientes, que seu cérebro processou e você seguiu, né, de fugir da sua real obrigação de ações e mudanças. Acaba fugindo, tu não quer fazer as mudanças, e isso é um baita desafio para trabalhar projeto de vida. Ou seja, as pessoas vão fugir, tá? É a pira da fugida. Anota aí. Vamos lá. Solução, né? Disciplina, consistência e perseverança. Essa é a solução para esse problema, tá? Opa, cadê meu mouse aqui? Aqui. Bom, e outro problema muito comum que não tem como negar também, tá? Tá muito presente, ainda mais quando a gente trouxer para o mundo escolar aí. Mas mesmo assim que não traga para o mundo escolar também, se aplica, né? Você escolhe a profissão mais famosa ou que lhe pague bem. É isso que tu vai escolher e quem sabe, será que é isso que a gente tem que pensar? Escolher a profissão primeiro? Será que tu não tem que escolher aquilo que tu defende? Aquilo que tu abomina? Aquilo que tu não, que tu detesta, que tu odeia, que tu jamais permitiria que acontecesse? E com a visão social, isso pode ser bom, né? Ou seja, se tu não gosta que coisas aconteçam, também tu não vai querer, contigo, tu não vai querer que aconteça com os outros. E aí, né? Como é que fica? Eu chamo isso da pira do tio Patinhas. Por quê? Porque o tio Patinhas, um personagem aí, né? Criado, tá ali como... Vamos começar aqui pela parte do tio Patinhas. Um personagem de Karl Marx, que diz o seguinte, ó, que possui muito dinheiro em bancos e propriedades espalhados em todo o mundo. E nos quadrinhos, a fortuna de Patinhas, né, estimada em números absurdos, quer dizer.
tá? E é absurdo mesmo. Né? E a gente tem um jogo também para videogame, esse tipo de coisa aí, para computador, do Tio Patinhas, e especialmente o Tio Patinhas, né? Que é o Pato Donald lá, e tem o seu tio, né? O tio é o rico da história do Pato Donald ali. Especialmente na casa dos quadrilhões, né? Então, um homem de negócio, perspicaz, inotável, onde seu passatempo favorito é mergulhar e nadar em seu dinheiro sem lhe causar prejuízo. Isso é ficção, tá, gente? Isso é ficção e, sem dúvida, na internet está muito Tio Patinhas por aí, né? Gente entrando em carrões, não sei o quê, ó, faça isso, faça aquilo, você vai conseguir, você consegue, é fácil, compra lá, é só clicar aqui, é só R$ 97 e você faz o curso assim, assado, e você vai conseguir não sei quantos milhões depois de tanto. É só isso que a gente enxerga hoje. É só isso. Tá? Isso é ficção no sentido mais macro, tá? Porque não é irreal, não. Isso eu posso garantir para vocês que eu já fiz todo um estudo aí tempo atrás, quando nasceu mais esse marketing digital aí, eu fui para cima, fui tentar entender a maluquice dessas coisas aí, tá? E comprovei, sim, dá para ganhar dinheiro pela internet. Vai sobreviver ganhando da internet ali de forma fácil, num clique? Depois de muito esforço, pode ser que sim. Mas depois de muito esforço. Nunca vai ser instantaneamente sem esforço. Tá? E aí tu ter dedicação, disciplina para tu seguir toda uma trajetória ali para que tu consiga realmente em um clique só, ou tá lá na praia, não sei o que, ganhando dinheiro, é possível? Não é irreal. Não é irreal. Só que não é massivo isso, porque depende demais, tá? De algumas pessoas conseguirem não só seguir a rotina da coisa, mas a mercado em si favorecer para ti. Ou seja, existe concorrência, existe, né, situações de percepção das outras pessoas sobre o que tu está fazendo, né, aquela coerência também com a tua história, com aquilo que tu está entregando, fazendo, e outras coisas que se ganha dinheiro também, tu não precisa nem aparecer, na real. Né? Tu não precisa nem aparecer, e dá para ganhar. Mas entender todo esse processo leva muito tempo, leva muito estudo, leva muita caminhada, e significa o quê? Que daqui a pouco tu vai deixar de fazer as outras coisas? E daqui a pouco, para tu fazer aquela caminhada extensa, para fazer o ganhar no clique da coisa, significa que tu vai ter como te sustentar até lá, porque até tu ganhar no clique leva tempo. E dá para fazer na paralela, às vezes dá, às vezes não dá. Então vai ser muito difícil. Tá? A real é essa. Por isso que é muito ficção a gente se imaginar, né? Por isso que eu chamo isso aí também de quer escolher a profissão, pague melhor para ganhar muito dinheiro, é a pira do tio Patinhas, tá? Uma solução para isso, né, gente, é cair na real. É cair na real. Depende sempre de tudo, muito tempo e muito esforço. Então, os artigos que a gente tem no Aprenda na Real orientam dessa forma também. Inclusive, quando a gente direciona muito essa área do empreendedorismo lá, tá? Eu confio muito no empreendedorismo, é um perfil muito forte meu, mas não é só o único caminho mesmo, tá? Dá para ganhar de outras formas, de outras maneiras. Né? Dá para ser caminhoneiro, dá para ser o cara que está vendendo, né, picolé na praia, né, e ser feliz e construir recursos, tá? Construir uma trajetória bacana, de repente querendo evoluir mais, querendo faturar mais, né, para ter mais retorno, para ter um salário melhor, um prolabore, né, um pouco na questão empreendedora, né? Então, assim, é uma caminhada, tá? É uma caminhada que exige organização, e exatamente essa organização com disciplina é o projeto de vida, na real. É isso que vai estar acontecendo. É isso que vai estar sendo desenvolvido. Deixa eu pegar o mouse aqui. Ó, quais são outros problemas? Tem a fonte aqui, ó, BBC, tá? É uma pesquisa recente também que diz o seguinte, ó. Quem sente solidão? Jovens de 16 a 24 anos que mais sentem solidão. Tá? Manifestam isso. E quem não manifesta? O que está oficialmente, que virou clínico, tá? Isso aqui é uma pesquisa que vai sobre os aspectos clínicos que foram possíveis chegar né, a esse diagnóstico aí, oficialmente foi registrado. De 25 a 34 anos, 34%, 36% de 35 a 44 anos, depois 36, né? E aqui 35% de 45 a 54, e aí vai caindo um pouco, né, até a velhice, que já não se sente, né, muito na solidão. Tá? Interessante, né? Interessante a pesquisa, mas olha só como destaca a juventude aqui. Quais outros problemas vocês acham que tem? Tem vários.
Querem comentar algum aí? Vitor, Menete? Muito se fala da ansiedade, né? Isso, exatamente. Eu fui um que passei muito forte esses desafios, essas dificuldades de ansiedade aí. Peguei um livro e realmente o livro do Augusto Cury, recomendo, tá? Muito interessante e me acalmou. Me acalmou. Claro que não foi só o livro em si, né? São várias coisas interligadas aí que fazem a gente, né, refletir, inclusive os impactos negativos, né, da ansiedade aí, do estresse que acaba gerando. E teve uma situação de vida minha que foi, assim, que fez muita coisa mudar, que foi antes da pandemia. Aquele semestre antes da pandemia, 2019/2, eu pirei, vamos dizer assim, eu estava em todas as aulas à noite na Unisc, né, onde sou professor, né, ali universitário, né, e tinha mais meus trabalhos de consultoria, que é uma empresa de consultoria, né, que eu ainda tenho, tá? A empresa de consultoria, a loja de informática e o Instituto da Educação, né? E aí, mas claro, a loja de informática e o Instituto da Educação veio depois, olha só que curioso. Só que eu entrei numa, assim, uma situação de estresse que eu fiquei 3 dias sem conseguir trabalhar, 3 dias com febre. E era Covid? Não, não era Covid. Covid veio depois, mas estava pertinho do período da Covid aí. E porque, assim, trabalhei demais. Eu estava com projetos, assim, muito importantes. Peguei, né, acabei gerenciando todo um negócio de uma empresa ali, que era para ser apenas uma consultoria. A gente marcou lá, vai ser até encerrar o evento, 6 meses somente. E beleza, eu fui até o fim, tá? Mas isso me causou vários problemas. Ou seja, contratos de consultoria que eu tinha pelo Sebrae, ali com outras empresas, que eu não conseguia assumir, não conseguia continuar tocando, por exemplo. Aí recebi já um cartãozinho de advertência, já um monte de situações lá dificultadas ali na minha vida, e aí eu caí, né? Aí eu não aguentei, tá? Realmente foi um desastre, tá? E esse desastre me reconstruiu, né? Foi quando eu também estudei ali o Augusto Cury e tudo mais, e trouxe um reequilíbrio na minha vida. Infelizmente, às vezes o reequilíbrio vem com baitas quedas, né? Baitas puxadas assim que tu não tem jeito, vai pro chão, né? E a gente se reconstrói. A real é essa, é possível se reconstruir, tá? Inclusive com saúde, se tu te prejudica em algum momento, se tu bota a cabeça no lugar, tu organiza o teu cérebro, é o principal item para ter os teus órgãos, né, biologicamente voltarem ao melhor, né, ao melhor formato aí de funcionamento. Bom, vou dar sequência aqui. Ó, os 10 maiores, 10 os desafios de vidas diários. Tá aqui, ó, né, vocês estavam falando, eu botei aqui, coloquei 10, tá? E eu acho que são realmente na linha dos principais também. Procrastinação, estresse, ansiedade, impaciência, atenção multivariada, ou seja, tu tá muito atento, no fim tu não tá coisa nenhuma. Mudança de hábitos, falta de relaxamento, esquecimento, falta de foco, ignorância emocional. Sim, sim, tá? Bom, a gente pode discorrer aqui se quisesse, mas eu acho que não é o caso, né? Vai tempo aqui a gente falar e trazer exemplos. Vamos direto agora ao que nos interessa mais, tá? Que é o seguinte, ó. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Formação integral do estudante expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Está aqui dito dentro lá, né, dessas diretrizes. Outra coisa que está dito dentro das diretrizes, né? A gente tem ali, ó, projeto de vida como estratégia de reflexão sobre trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã, que é a parte social, e profissional do estudante, que são os pilares, basicamente, aí do projeto de vida. Né? A parte pessoal, a parte cidadã, que é social, e a parte profissional, tá? Então, essas são as diretrizes. E o que a gente tem aqui? Os pilares, então, como eu falei ali, e como se trabalha essa dinâmica. Como que a gente vai trabalhar essa dinâmica? Bom, vamos pensar o seguinte, aqui o que eu falei antes, né, Vitor? Lá no início, que eu disse que ia ter uma tela sobre isso. Olha o que está escrito aqui, tá? Vamos tratar sobre o projeto de vida para com alunos, com jovens, né,
filhos que são parte de outros projetos de vida, como, por exemplo, seus pais lá, né? E o professor faz o quê? Não consegue compreender a vida muito bem ainda, a sua vida, né? O jogo da vida mesmo, da luta por espaço que temos, né, em nossa sociedade. Essa luta é eterna, não tem como ela não existir. Um pouco a gente vai querer se posicionar, a turma mais para o socialismo, mais para o capitalismo, e aí critica um, critica outro. Não é, isso aí é natural. Isso é natural, isso vai ter essa briga, essa luta pela sobrevivência, né? Assim como é natural também dos animais, aí, pô, a nossa vida é a luta por espaço, é a luta por ser reconhecido, a luta por conseguir, né, ter um conforto melhor, alcançar os seus objetivos. Pelas conquistas singulares também de cada pessoa, pela dinâmica competitiva imposta na vida de todos, que não conseguiu, né, fazer seu projeto de vida. Gente, esse é o problema. O professor, em muitos casos, para trabalhar projeto de vida, nem a projeto de vida dele ele compreendeu ou fez direito ou algo assim. O que é o certo e errado? Também às vezes fica meio complexo, né? Mas na real a gente sabe o que é o certo. Não dá para dizer que não sabe. Né? O certo, eu vou mostrar, é aí que está o canvas do projeto de vida, para tentar auxiliar vocês nessa construção, tá? Para não haver mais dúvida, para não ter muitas dúvidas, porque dúvida sempre vai existir, né? Mas assim, para diminuir ao máximo as dúvidas. A gente tem um direcionamento nas coisas, tá? Afinal, é difícil conhecer e se preparar para todas as variáveis dinâmicas, os fenômenos incertos, imprevisíveis, mas tem como. É difícil, mas tem como. Esse é o mundo do equilíbrio que a gente tem que ter nas nossas ações, e isso é o projeto de vida vivo, ativo, em funcionamento, andando, funcionando. As pessoas vão levar um tempo, cada um tem o seu tempo para compreender isso, inclusive professores. Mas no momento que a gente compreender melhor isso, e cada um tem a sua trajetória, tem a sua experiência, a sua caminhada. Gente, eu tenho a minha, e para mim, caiu na real para mim aqui, eu tenho que falar alguma coisa de mim. Eu tenho que falar do que eu sei, do que eu construí como compreensão. Eu acho que eu posso ajudar, então criei o Canvas aqui no projeto de vida, para que, quem sabe, ajude mais pessoas. Tá? Tem como saber se ter equilíbrio na vida, tanto no aspecto psicológico, comportamental, como no político e prático da sua profissão e vida pessoal. Tá? Então, como é que vai funcionar, tá? O Canvas aqui, né? Quais são os elementos? São 5 elementos principais. Os outros elementos, que são 4, eles dão, vamos dizer assim, como se fosse o norte ou a base, né? Ou seja, estão por fora disso daí, ou estão por um aspecto que dá o embasamento. Essa que é a compreensão principal. O que é o embasamento? A base de valores, defesa de causas, todo mundo vai defender causas na vida, não tem como não. Tá? Expressão social, todo mundo tem que se expressar socialmente, tem que falar com as outras pessoas, tem que, né, agora tem os youtubers, eu vou me expressar com as redes sociais, vou falar alguma coisa, tá ali a expressão, tá? Transformação, e aí transformação, ações de transformação, né, é algo que a gente quer fazer, a gente quer transformar. E mesmo que seja algo mais individualizado, naquele pensamento mais individualizado da gente, tem impacto social. Não tem como quebrar isso. Isso é natural do ser humano, na nossa vida, na convivência, do mundo. Tá? Essas são as minhas crenças, tá? Para ter construído esse canvas aí, né? Então, uma folha, aqui tem uma preenchida, como eu estava falando, tá? E agora eu vou mostrar ela aqui direto, e os elementos que eu escrevi ali, né? Vou comentar já agora e vou mostrar ali, tentando dar algumas jogadas ali, para que vocês entendam como funciona isso, e poder ser aplicado já, imediatamente, se quiserem, né? Aí na sua escola, lá quem é professor, né? Na sua vida, quem é o estudante, ou agora, você, independente se não é estudante ou não, e estava meio perdido com isso, pode se equilibrar melhor, pode dizer assim, bah, não acredito, show de bola, valeu, bah, eu vou me sentir grato demais, e vai ser o meu sonho receber agora, né, o meu projeto de vida, é eu receber realmente alguma coisa que me diga assim, bah, valeu, foi muito bom isso que tu ajudou aqui, construiu, esse workshop que foi falado aqui, tantos minutos, quantos já estamos minutos aí, Davi, meu assistente aqui? 1h30 já aqui,
né? Marquei que o limite seria 2 horas, eu acho que vamos encerrar sim, dentro do tempo, né? Até antes para nós terminar. O sonho, ó, seu maior objetivo de conquista ou de se tornar. Tá? Isso é a questão do sonho. Disciplina. Pelo que você tem disciplina, você tem que reconhecer isso, você tem que fazer uma análise, tá? O que você faz com facilidade, como disciplina, real vontade, aquilo que lhe move a fazer facilmente e quem sabe até com muito orgulho. Isso é a disciplina que eu tô falando. Não é aquela disciplina, ó, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim, é nesse sentido também, porque, pô, se tu vai construir o teu projeto de vida, tu tem meta, significa tu, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É uma disciplina nesse sentido também. Mas é a disciplina assim, ó. O que tu consegue fazer? Porque se tu não consegue fazer, tu tem que construir mudanças. Tu vai ter que mudar o teu perfil. Tá? E para isso que tem o perfil atual e o perfil a mirar. Nesse canvas aí do projeto de vida. E tem o abomina, tá? Porque o perfil atual é suas características atuais e suas características pretendidas, o perfil a mirar. E o abomina é aquilo que realmente você não permite, não gosta, não suporta. E você fazer uma reflexão sobre isso é um dos pontos que eu não vejo em lugar nenhum acontecer. Eu acredito também, de todos esses itens do Canvas, talvez o principal, depois da disciplina, que eu vou explicar como ela tem que funcionar, tá? Esse abomina. Porque, na real, é isso que eu não vejo acontecer. Em nenhum debate, discussão, e nem em escola, nem em lugar nenhum. O que tu abomina, mas realmente tu abomina, tu não gosta, que tu não quer, tu faz o que com aquilo? Só diz para os outros? Tem que servir de base para o teu projeto de vida, tu melhorar essa sociedade, para que não aconteça as coisas que tu não gosta. E para que não aconteça as coisas que tu não gosta, inclusive, vai dar a base para tu entender, te entender. Pô, se eu não gosto disso, como é que eu vou fazer aquela coisa? Eu tenho que fazer as coisas que tem a ver com o que eu gosto, inclusive que façam sentido para tu alcançar aquilo que tu sonha. É simples assim. Tá? Não tem um outro milagre para acontecer. Não tem por que a gente botar mais coisa nessa jogada toda aqui, porque tem mais coisas, claro que sempre tem. Mas só que tem que estar interligado nessas questões. Tem que ser a base, como eu falei, base de valores, defesa de causa, expressão social, transformação. Essas coisas têm que estar embasadas nessas 5 itens. E isso que fez existir os 5 itens. Tá? Então, o Canvas, ele funciona dessa forma. Algumas premissas, né? Eu botei algumas premissas aqui, mas eu vou mostrar o Canvas já, tá? E aí, aqui estão aqueles elementos que eu falei, os 5 elementos. Disciplina no centro, no meio. Por quê? Porque eu preciso fazer com que é aquilo ali que eu vou mirar, é ali que está as minhas ações que eu tenho que desenvolver. Aquilo que eu quero fazer, que eu acredito que eu faço com orgulho, que eu gosto de fazer, tal, é a tua disciplina, tá acostumada a fazer. A profissão que tu vai escolher, o que tu quer ser, o que tu quer conquistar, tem a ver com o sonho. Só que o sonho, para tu alcançar ele, vai ser com base nessa disciplina. E essa disciplina vai acontecer como? Com base nesses outros itens também, além dos itens que estão em branco aqui, né? Expressão social, defesa de causa, base de valores, ações de transformação, mas especialmente o seguinte, vamos refletir quem a gente é, como a gente é. Qual é o nosso perfil? Tá? E esse qual é o nosso perfil tem algumas características pessoais comuns aqui que a gente pode pensar para descrever isso. Eu sou sincero, criativo, inovador, influenciador, concentrado, perspicaz, coisas positivas, não é coisa negativa. Pode ser outras coisas também. Tá? Chato, feio, humilde, egoísta, né? Eu tenho um organizado, pode ser desorganizado, pode ser relaxado, pode ser preguiçoso, pode ser mentiroso, pode ser bobo. Né? Então, assim, tem muitas palavras para isso. É a característica pessoal, ou seja, é perfil. Mas o perfil também vai, né, com um teste que a gente já fez aqui do nosso Canvas aqui, ó. Por exemplo, o que tem aqui é possível, ó, botar? Estou me preparando, estou escolhendo o caminho na área. Um pouco perdido. É o perfil atual da pessoa perdida ainda. Gente, isso é muito comum. Mas esse é o teu perfil atual. Qual é o perfil que tu quer mirar? O perfil que tu quer mirar, tu pode pegar essas mesmas palavrinhas, características que tu colocou no perfil atual e agora dizer, né? Espera um pouquinho, não, isso eu não quero mais, eu quero outra coisa. Agora eu tenho que me mudar aqui, porque realmente eu tenho que criar um formato de disciplina
que se do jeito que eu tenho que fazer para alcançar meu sonho, eu não vou alcançar com o meu perfil atual. Mas o meu perfil atual vai sempre me puxar. Vai sempre existir, vai ser sempre atual, né? Porque isso aqui é em transformação. Isso aqui está o tempo todo se atualizando, né? Então, assim, esse é o canvas do projeto de vida, porque esse é um projeto de vida, algo que é uma construção a vida toda. É a vida toda essa construção. E o perfil a mirar é aquilo que tu quer fazer realmente a transformação para ti, e sem dúvida nenhuma, com expressão social, né? Com defesa de causas, ao ponto de que isso fica expressivo, isso fica concreto, isso pode te criar disciplina até porque vai ser cobrado pelos outros. Olha só que interessante, né? E aí tu cria essa disciplina, tu cria essa tua rotina, as tuas ações que tu vai fazer sempre de transformação, né? Com base nesses teus valores, porque tem coisa que tu abomina, então as coisas que tu abomina tu tem que descartar realmente, não pode fazer, não pode ir para esse caminho errado ali, tá? E aí sim tu tem condições de alcançar teu sonho. Mas está tudo nessa forma interligada aqui, para que a gente construa a reflexão necessária. Essa reflexão sobre esses pontos te dá um outro, vamos dizer assim, um outro passo, né? um outro nível de equilíbrio na tua vida. O equilíbrio da tua vida tem que passar por essa reflexão do canvas do projeto de vida, na real. Essa é a minha premissa. Foi assim que, né, eu busquei construir essa ferramenta, tá? Espero que vocês gostem, que vocês tragam feedback, né, para nós aqui, para mim, tá? De como está sendo, né, fazer o uso disso, como é que está sendo construir isso. Construa para você primeiro. Construa para você, como é que você vai construir isso, tá? Ó, eu botei aqui também algumas premissas, tá? Ó, o que você for como pessoa, perfil, define diretamente como você é ou será como profissional. Diretamente, pode ser forçado isso, né? Tem gente que pode dizer assim, não concordo, mas eu explico. Ó, não concorda? Ok. Tente agora pensar mais a esse respeito. Não tem nada que você poderia fazer diferente para mudar mesmo, pelo menos um pouco o seu perfil para evoluir, para trazer novos hábitos e tudo isso se tornar de maneira mais fácil em uma nova rotina, uma nova disciplina. Gente, disciplina é nesse sentido que tem que ser entendido. Vamos reformular o conceito de disciplina aqui, né? É exatamente como se fossem ações que eu vou dizer, essa ação não deixo de fazer. Essa ação é a que eu vou fazer. A minha vida é fazer isso aqui. Isso é o que eu faço com disciplina. Tá? Tem coisas muito simples de entender disciplina, pode ser aquelas coisas mais básicas, né? Tipo, as pessoas assim, acorda de manhã, ela faz o quê? O que ela faz quando acorda de manhã? Vai lá, né? Meio com sono, meio resmungão lá e tal, vai lá, escova os dentes. Tem gente que acorda e nem escova os dentes. Começa por aí. Tem gente que acorda daqui um pouco, não se ajeita e vai de qualquer jeito. Tem gente que tem disciplina para higiene pessoal. Tem gente que não. Tem gente que tem disciplina para, de repente, ler um livro todo dia. Ler um livro, pelo menos, toda semana, em algum momento. Mas se não é ler um livro que está muito ultrapassado, assista alguém de referência. Né? Tem autores por aí, né, que falam muito bem nessa questão de projeto de vida, mas tem informações diferentes, formações na área de psicologia e tudo mais. Então, tem visões diferentes. Então, tem gente que diz assim, olha, é muito importante ter pessoas de referência. E eu concordo. Exatamente. Mas então, com essa relação de tu estar ouvindo aquela pessoa, de tu estar assistindo aquela pessoa, de tempos em tempos, faz com que tu consiga dizer para ti, isso eu tenho disciplina de fazer, e fazendo essa disciplina, eu consigo o que com isso? Se tu começar a ver uma rotina que tu tem, que tu gosta de fazer, que seria a tua disciplina atual, perfil atual teu ali, né? Tu vai fazer, aquilo faz sentido para tu se tornar aquilo que tu quer? Vou voltar para aquele exemplo que eu dei, assim, eu quero ser um jogador de vôlei, um jogador de futebol. A gente não pode condenar esse desejo da pessoa, não tem por que condenar. A gente pode orientar, a gente pode dizer situações para ela repensar, talvez. Isso pode ser muito ruim, às vezes. A pessoa vai dizer assim, não vou nem ouvir esse cara que ele quer que eu não seja. Daqui a pouco vai pensar isso, né? Mas tudo bem, isso faz parte da dinâmica social. Eu acho que a pessoa tem que ouvir. Quem disser para ele assim, isso não serve ser, tem que ouvir.
mas ela tem que entender toda essa complexidade dialética da vida, para que daí a gente tenha condições de nós entendermos essa ferramenta de projeto de vida, para que a gente faça a construção, né, nessa ferramenta, por exemplo, o Canvas ali, que ajuda a dizer o seguinte, tá, mas se tu fizer aquilo que tu tá fazendo ali, ó, tu não vai ser um grande jogador de vôlei. Tu não tá fazendo nada, tu não tá jogando vôlei. Tu tem um grupinho de vôlei, tu tá numa escola, né, um clube aí, alguma coisa, que joga vôlei quase todo dia, toda semana, pelo menos. Tu tá estudando a respeito do aspecto, né, todo que está relacionado a isso, tá fazendo o necessário em aspecto físico, do exercício físico teu, né, a saúde, o corpo todo tem que estar, né, musculatura, tudo, tendo potencial para essa profissão. Tudo ser assim, eu não tenho condições, eu prefiro comer meu X de batata frita, eu preciso fazer isso, fazer aquilo lá, olhar meu filmezinho. Então, gente, vamos lá. É uma consciência de cada um, tá? Ou a pessoa muda o seu sonho, porque não vai alcançar, tu não vai alcançar, né? Ou tu muda o teu sonho, ou tu muda a tua prática, e nesse caso a tua prática aqui, dentro do projeto de vida, do Canvas, do projeto de vida, eu estou chamando de disciplina, tá? Que tem a ver com os teus perfis aí, teu perfil atual, perfil a mirar. Porque esse perfil a mirar que tu vai construir, né, vai passar por uma nova construção da disciplina. E essa nova disciplina vai te proporcionar, aí sim, alcançar teu sonho. Por exemplo, se aquilo que eu falei do vôlei, pô, quem é top em vôlei, que é da seleção, tu acha que não tá fazendo musculação, não tá todo dia treinando? Não tem como ser diferente. Tu quiser ser top na área em alguma coisa, tu tem que estar o tempo todo. Agora, existe um outro equilíbrio aqui fundamental. Lembra que tem o abomina e tem o perfil a mirar. Se o teu perfil a mirar encaixa com aspectos do tipo assim, eu não vou me sobrecarregar demais também. Eu não preciso ser o número 1. Mas eu quero apenas ser um bom jogador. Então, eu não vou jogar todo dia, não vou fazer isso, aquilo todo dia. Eu vou lá, uma boa, mas vou manter ali esse meu exercício para poder dizer que eu sou um jogador de vôlei profissional. Posso ser um jogador meia boca lá. Então, mas eu estou feliz? Tá beleza? É isso que tu quer? É isso. Então, note o quanto isso se interliga o tempo todo em raciocínio, em reflexões, e que são necessárias essas reflexões. É assim que funciona a dinâmica. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, outra coisa que eu botei aqui, ó. Como estamos vivendo hoje em nossa sociedade? Como estamos nos relacionando? É igual como era antes dos anos 2000, por exemplo? Isso eu já refleti antes ali, né, no início do workshop hoje, tá? Então, é diferente. É diferente. Antes dos anos 2000 era outro mundo. Era outro aspecto. Mas agora, antes a gente não falava assim, tudo bem, bom dia, obrigado, e agora a gente fala, não, claro que não é isso. Isso é uma coisa clássica, mas não é isso entre aspas, né? Porque, na real, às vezes até isso muda de tempos em tempos, porque é o costume da sociedade. A gente está com muito coisa enraizada na sociedade, até essa parte do racismo, né? Que tem um racismo enraizado ali, que a gente já viu exemplos por aí, tá na mídia o tempo todo, né? Que a gente acha que não é racista falar tal coisa. Pois é, mas aí tem essas histórias de bullying também, que é muita polêmica. Como é que antes não tinha essa história de bullying? Como é que antes... E agora tem, assim, tu não pode falar tal coisa, a pessoa não pode dar um empurrãozinho de brincadeira. Então, assim, é complicado, são coisas polêmicas. No entanto, é isso que eu estou dizendo. Antes não era polêmico. Antes era outro mundo. Agora é esse mundo que a gente está vivendo. É a ilusão eterna de achar que essas coisas, vida pessoal e vida profissional, são realmente separáveis. Se antigamente existia alguma rotina na vida social das pessoas que pudesse separar, existia. Hoje não mais. Tá? Na real, não são. Aceite de vez isso, não brigue com isso, apenas entenda, né, e encontre o equilíbrio. Isso tanto os professores quanto, né, os estudantes, pessoas em geral, em qualquer faixa etária e situação aí de vida. Tá? Não adianta. Hoje é tudo um reflexo instantâneo das coisas. Por quê? Porque a comunicação está difundida. Ela está muito fácil acesso a todo mundo, a situações de culturas diferentes, inclusive. Então,
O que tu vive hoje na tua vida pessoal tem impacto no profissional, assim como o que tu vive no profissional tem impacto no pessoal. E tu é uma pessoa só, cara. Começa por aí, né? Se tu é uma pessoa só, como é que tu vai ser duas pessoas? Ah, porque a minha vida pessoal é assim, minha vida profissional é assim. Claro, tem característica das coisas acontecendo, porque o que tu faz na tua vida profissional é certas coisas de rotina de trabalho, e a tua vida pessoal são rotinas que não significa que tu não chama isso de trabalho. No entanto, isso é a tua vida. Então, isso está conjunto. Não queira mais separar, não adianta. Não adianta querer separar. Tem que ter equilíbrio. Tem que chegar no momento. Imagina um empreendedor. O empreendedor é isso o tempo todo. É tudo muito conjuntado. Assim. Agora, quando tu não está, assim como empreendedor, tu tem um emprego fixo que termina lá 18 horas da tarde, tu vai embora para casa, parece que descolou do trabalho, mas não poderia, não seria, porque, poxa, tu tá lá no teu ambiente fora do trabalho, tu tá aprendendo para se aperfeiçoar no trabalho, por que que não? Para ser melhor profissional, por que que não? E aí chega no momento de equilíbrio, porque tanto esse, né, que trabalha como empregado, como aquele que é um empregador, um empreendedor, é um profissional liberal, está lutando a vida ali para tentar conseguir o sustento, essa pessoa tem que ter um equilíbrio que significa, poxa, eu tenho que ter saúde e eu tenho que ter felicidade. Isso significa de que forma? Poxa, eu estou trabalhando demais, estou achando que está ruim, não trabalha tanto. Poxa, é real que eu botei isso na minha vida, por isso que está demorando mais coisas ainda. Já demorou tantos anos para eu conquistar alguns projetos, botar em prática, e agora estou botando, como esse do Aprendo na Real, assim como da minha loja lá de informática, tá? Como esse que eu coloquei em prática, demorou tanto para colocar, e está devagar agora, talvez, o sucesso disso tudo, porque é assim que eu quero. E aí eu estou dizendo assim que é um conformado, podia ter feito melhor. Não, eu quero assim, eu não quero ser um desgraçado trabalhando o tempo todo, um maluco. Isso foi ruim para mim, quando eu trabalhei demais. Tá? Então eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Workaholic, que a gente chama, né, o termo de viciado em trabalho, muito eu fui, mas hoje eu sou um pouco isso ainda, mas não dá nem para dizer que eu sou mais isso, né? Porque isso é o lado negativo, né? Quando tu é demais isso, tem alguma coisa negativa acontecendo na tua vida logo, né? Pode até prejudicar a tua saúde, como me aconteceu. O estresse me deixou 3 dias lá de cama, com febre e tudo mais. Então, quer dizer, me derrubou. E eu tenho certeza que eu não quero mais isso. Eu mudei a minha forma de pensar. Claro que outras pessoas se relacionaram comigo, e aí a gente vai mudando também a forma de se relacionar com rotina. Antes eu achava absurdo a gente parar lá para tomar um chimarrão. Eu achava que aquele tempo tinha que estar sendo usado para produzir alguma coisa. Né? E hoje não, hoje eu dou um valor a mais para essas coisas mais familiares, mais tranquilas, o lazer em geral. E as pessoas, na verdade, levam muito tempo para entender isso daí. Não vai ser agora de uma hora para outra porque alguém falou, porque tá todo mundo falando às vezes, né? Então não vai ser de uma hora para outra. Até porque vai ter gente que a gente vai ouvir por aí, os youtubers da vida, por exemplo, também, que vão dizer que tu tem que trabalhar noite e dia muito, e tu tem que fazer isso no teu projeto de vida quando isso faz sentido, né? Ou seja, voltando para cá, isso tem que ser uma disciplina, e pode ser que tu monte no teu projeto de vida as tuas ações, tuas metas ali, tá? Para dizer o quê? Porque isso aqui, gente, é para modelar, né, o teu projeto de vida. Agora, tu fazer o teu plano de vida é um plano de ação. Pô, o que tu vai fazer todo dia, toda semana? Tu pode escrever aqui, tu pode colocar aqui, mas na real tu vai ter que fazer algo que tu vai ter que analisar se tu tá cumprindo, se tu não tá cumprindo. Isso na vida pessoal não é fácil. Eu dei palestra em 2006, né, quando eu fui presidente da Associação dos Administradores, né, que é da região centro, tá? Numa entidade lá, né, de Cachoeira do Sul, e lá a gente estava falando sobre plano pessoal, tá? E eu palestrei sobre isso, né, ou seja, estudei muito sobre esse assunto naquela época. Então, exatamente esse lado, assim, de pensar a vida mais pessoal, e a gente formatar como um plano de ação, assim como se faz uma empresa, pô, tem tendência a ser algo muito chato, mas para algumas pessoas não. Ajuda, tá? Algumas pessoas não, isso é muito pessoal. Um plano pessoal é algo difícil da gente criar capítulos, né? Montar assim, ó, tem que fazer isso, faz aquilo, mas tem
tem aspectos que a gente se relaciona, tem um aspecto da família, tem um aspecto com as pessoas, com as famílias, né, com outras pessoas que tu te inspira. Todos esses itens aí estão na jogada. Isso tem vários materiais e ferramentas já no mundo aí, na internet até. Tá? O que eu quis fazer aqui é montar esse canvas para equilibrar o teu entendimento da vida, equilibrar a não ter dúvidas do que tu tem que fazer aqui exatamente de equilíbrio, de situações, para que tu monte o teu equilíbrio de vida. Efetivamente, esse é o primeiro passo. Autoconhecimento, equilíbrio, aí só vai. Aí tem que ter disciplina, com persistência. E aí a coisa vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Uma hora tu vai ter recompensas. Porque é natural da vida isso também. É natural aquilo que tu faz gera, o tempo todo, aquilo que tu faz gera consequência. A consequência do positivo, do bom, do equilibrado da tua vida te traz transformações e te traz de outros lados também, de outras pessoas, coisas boas. Tá? Isso tá concreto. Eu não consigo imaginar que não. Tá? Não consigo, não tem jeito. E aí eu não concordo com quem acha que isso também não acontece. Não acontece, cara. Pô, faz com disciplina o que tu quer alcançar, tu vai alcançar. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho isso aqui. Não, mas vai lá, fala com a pessoa, faz isso, faz aquilo, vai lá, te expõe, expressão social, defende causas, vamos em frente, vamos lá, se transforma, pede ajuda, vamos embora. É isso que tem que fazer. Isso é projeto de vida na real para mim. Bom, tá aberto aí para comentários, tá? Eu aqui até separei uma outra coisinha aqui, ó. Tá? São valores, por exemplo, assim, ó. Como é que a gente organiza valores na nossa vida? Gente, cada pessoa tem uma forma, tá? De organizar valores aqui, tá? A gente pode imaginar que eu botei uma hierarquia qualquer, tá? Do jeito qualquer, e eu botei umas setas ali que significa, em algum momento, na questão de valores que a gente tem, base de valores, a gente coloca o que em primeiro lugar? Em algum momento, neste momento, tem que fazer alguma mexida nisso. Faça! Deus em primeiro lugar, eu em segundo lugar, meus pais, de repente, minha esposa, meu namorado, meus filhos, minha carreira profissional, meus amigos, colegas, meus prazeres, meus bens, sei lá o que, né? Como é que é essa hierarquia de valores para ti? Só que em algum momento tu vai ter que fazer uma mexida, para que essa mexida signifique algo que tu bote prioridade, bote foco, e esse foco significa uma nova estrutura de disciplina. Para que essa disciplina acontecendo, que tu não deixa de fazer, porque é uma disciplina tua, que tu tá motivado, que tu vai fazer aquilo ali, e tu não deixa de fazer, e tu vai alcançar o que tu quer alcançar, poxa. É simples assim. É concreto, tá? Na minha visão. E aqui tá, né? Depois vai ser disponibilizado aí, né? Esse Canvas do projeto de vida, tá? Para ser baixado, para ser impresso, para ser, né, construído, assim como está esse aqui construído, tá? Então, assim, ó, aqui nós temos o exemplo do abomina: preguiça, procrastinação, incapacidade, desfoco, incerteza, tá? O que pode ser colocado como disciplina? Ó, estudar, exercitar mente e corpo, sempre aprender algo novo, sempre que possível criar algo novo. Às vezes está muito no formato de ações, mas aqui tem que ter um certo cuidado. Porque se só colocar ações e tu não cumprir, não serve. O que tu faz de forma mais fácil? Mas aí não vai muito, eu não faço nada fácil, né? Então, tu tem que raciocinar isso. Mas aquilo que tu faz, o que eu digo, esse fácil entre aspas, né? Ou seja, que tu vai fazer e não vai deixar de fazer. Isso é a disciplina. Tá? Por isso que tem essa palavra aí. Por isso que tem esse item. E não simplesmente ali, lista de ações. Tá? Disciplina, com disciplina, tu faz, tu mantém aquilo dali, mantém aquela postura, aquela ação, tu vai fazer, tá? Perfil a mirar, de repente, botar lá focado, determinado, criativo, sendo mais útil, né? É isso, legal, bacana. E aí o sonho, tu quer ter um sonho, de repente, de independência financeira, realização profissional, em que área? Né? O que tu gostaria? E aí, porque daí, gente, você faz a disciplina alinhada, você faz, né, o perfil que tu quer
mudar, melhorar, evoluir da tua vida, do teu costume, do jeito que tu é, de como tu se relaciona, tudo isso está alinhado e o sonho chega. O sonho tem que ser concretizado. Essa é a premissa muito, assim, óbvia, tá? Encerrei minha conversa por aqui, basicamente, tá? Gostaria de comentários aí de vocês. Depois tem só, acho, uma tela de mensagem final ainda, né? Mas quero ouvir vocês antes. E aí, Vitor? Pode ser eu, então. Fala lá. Não, achei tudo muito interessante. Eu compactuo com várias dessas ideias aí que tu trouxeste e tentava colocar isso na minha prática como educador e coloco isso na minha vida atualmente, sabe? Então, muitas coisas assim que eu queria fazer, mas eu via que não estava, às vezes, dando conta e escorregava num dia e achava que, essa semana tá perdida, não vou chegar no meu objetivo e tal. Eu comecei a recalcular rotas e colocar, assim, algumas disciplinas, algumas questões de disciplina fixas que eu faço todos os dias e que não são coisas, assim, que me incomodam, são coisas que me fortalecem. A primeira coisa que eu faço após acordar, por exemplo, um alongamento do corpo, é algo que parece, assim, inútil, sabe? Mas o que o teu corpo sente ali quando tu respira fundo, sabe? 5 minutos que seja, 3 minutos, qualquer coisa ali já te dá uma outra energia para amanhã, uma outra energia para o dia inteiro, sabe? E são coisas assim que são simples de se fazer, mas que te levam a ser alguém melhor na busca dos seus objetivos, sabe? Então, eu coloco isso, enfim, em questões de exercícios físicos, em questões de trabalho, em questões de estudo, e hoje, assim, me sinto muito satisfeito, sabe? E eu quero, o máximo possível, ajudar a levar isso para as outras pessoas também, que eu vejo que é um problema para muita gente, sabe? Não conseguir traçar metas, não conseguir traçar objetivos, e deixam a vida sem sentido, né? Então, isso que gera tantos problemas psicológicos e tudo mais, que a gente percebe aí nas pessoas ao nosso redor, sejam familiares, sejam amigos, ou simplesmente, sei lá, colegas de trabalho, tá vendo todo mundo um pouco desesperado, né? Então, acho que esses assuntos, isso que foi trazido aqui é muito bom, muito esclarecedor nesse sentido. Legal, Vitor. Muito obrigado, valeu. Foi uma boa contribuição ao teu exemplo também. E aí, Nanete? Bom, Nicolas, eu adorei. Eu amei a explanação de tudo. Eu espero, sim, que ele sirva para muitas outras pessoas ouvirem. E eu acho que isso vai ficar no YouTube, né? Vai para o YouTube completo. Que outras pessoas eu vou indicar para que assistam. Eu acho que ajuda a pensar, não é a pensar, como é que eu vou dizer, a refletir. A refletir, e eu acho que está muito, muito bom esse trabalho que tu fez aí, que tu montou. Achei que ficou muito bom mesmo, gostei. Legal. Valeu. Bom, gente, então acho que era isso mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui para passar. Última frasezinha aqui, né? Eu também uso bastante aí em algumas apresentações, né, do futurista Alvin Toffler, que ele fala o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não souber aprender a desaprender e a reaprender. Né? Então, fica essa reflexão final aí também, né, com essa frase. Agradeço demais aí a participação pessoal que ficou aí na live. Nós tivemos um atraso, uns probleminhas técnicos no início ali, né? Esperamos, de repente, chegar mais gente. No fim, tivemos algumas perdas, algumas pessoas que não ficaram junto, mas agora vai estar a gravação, tudo aí, tá? Para que todos possam ter também, pelo menos, quem sabe, um bom proveito, né, com esse conteúdo, né, que foi montado, né, nessa noite. Certo? Valeu aí, agradeço demais e fiquem bem, aproveitem o Canvas do projeto de vida, está criado, está implantado, está demonstrado e agora pode ser baixado depois também através do nosso site. Acesse lá. Beijo e abraço. Tchau, tchau.